Na telefonia rural é comum o uso de torres de transmissão de rádio que são sustentadas por cabos de aço. Tá aí a figura, né? Na figura a seguir apresenta-se sobre uma malha reticulada, uma torre sustentada por 3 cabos de aço que devem ser estimados para possível licitação de preço. A quantidade mínima de cabo em metros que deve ser comprada para a sustentação da torre é. Então, perceba que, para facilitar a nossa análise, eu dei nome a alguns pontos: P, R, N, E, Q e M. Fica mais fácil, né? Bom, o que a gente quer é calcular a soma do segmento AP com AN com o AM, né? Que são os cabos aí de sustentação. E a gente vai conseguir calcular cada um desses segmentos e depois ter que somar, né? Porque ele quer a quantidade mínima de cabo, então vou ter que somar tudo. E todos eles serão calculados por triângulos retângulos. Perfeito. Então vamos lá, olha só, a gente consegue aí então, primeiro a gente vai ter que calcular o segmento, porque para calcular a medida de AP, a gente precisa da medida de PE. Deixa eu fazendo os desenhos junto com você para ficar mais fácil. Para conseguir a medida de AP, a gente precisa dessa medida aqui, ó, do PE. E para calcular o AN, a gente precisa da medida do NE. Perfeito. E para calcular a medida do AM, a gente precisa da medida do ME ou EM. Beleza. Todos são triângulos retângulos. Então, primeiro vamos calcular o NL. Bom, perceba que o NE é a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles de catetos 50 e 50. Então, vamos lá. NE elevado ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Conclusão. A medida de NE, fazendo todas essas continhas, será 50 raiz de 2. A gente podia pensar que NE é a diagonal de um quadrado de lado 50 também, né? Sairia mais rápido, mas a gente pode usar Pitágoras ali. Bom, para a gente calcular PE, de novo, né? Mesma situação. Bom, perceba que PE, a conta vai ser exatamente a mesma, porque PE também é a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 50 e 50. Então, de novo, né? O PE vai ter a mesma medida do NE, que é 50 raiz de 2, sem grandes problemas. E para calcular a medida do segmento ME, Pitágoras, né? De catetos 30 e 40, esse é o famoso triângulo da família 3, 4, 5, né? Dava para calcular de cabeça também. O cateto é 30, o outro é 40, é o 3, 4, 5 com multiplicidade de 10, então o ME tinha que dar 50. Mas para a gente ficar organizadinho aqui, vamos fazer a conta, ó. ME elevado ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, e aí fazendo essa continha, sairia de cabeça também. O ME aí é igual a 50. Perfeito, estamos quase lá. O que a gente quer agora é calcular o MA, o PA e o NA. Então vamos lá. Como é que eu calculo o MA primeiro? Bom, MA é a hipotenusa de um triângulo retângulo de cateto 50 e 80, né? Então vai ficar lá, né? MA ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Beleza. Calculando a medida de MA aí, ó, não vai dar tão bonito assim. Vai ser 10 raiz quadrada de 89. Lembrando que isso tudo aqui é em metros, né? Bom, agora a gente vai calcular PA. Vamos lá. PA também é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos são 50 raiz de 2 e 80. Então nós vamos ter lá 50 raiz de 2 ao quadrado, que é o primeiro catetinho, mais 80 ao quadrado, de forma trivial também, conseguimos encontrar a medida de PA, que é 10 raiz quadrada de 114 metros. Bonito número. Bom, o NA é um triângulo congruente, né, com o outro que tinha PA como hipotenusa, mas então a conta vai ser a mesma. 50 raiz de 2 elevado ao quadrado mais 80 ao quadrado. Não precisa repetir, né? As continhas, você já tinha feito antes. NA vai ter a mesma medida, que é 10 raiz de 114. Mas como ele quer, né, a quantidade mínima de cabo, eu tenho que somar isso tudo aí. Então eu vou ter, né, a soma dos cabos, né, que é a quantidade mínima, será
10 raiz de 114 mais 10 raiz de 114 sai de cabeça, né? 20 raiz de 114. E aí soma lá com 10 raiz de 89. Se você tiver em dia com a fatoração, a gente pode colocar o 10 em evidência. Então nós vamos ter 2 raiz de 114 dentro do parênteses, mais a raiz de 89, um bonito número. Tudo isso em metros. Portanto, a alternativa correta, vamos procurar 10, 2, letra E de especial.